Arestas de Vento. Um pequeno grupo de aventureiros, do qual eu fazia parte, os outros foram, numa primeira fase, António Assunção, Carlos Daniel e Francisco Costa, convencidos que era possível sonhar, lançámos à obra e criámos em Setúbal uma companhia de teatro profissional. Muito ficámos a dever à Câmara Municipal de Setúbal e também à doutora Odete Santos, sem a qual, sublinho, o nosso grupo nem teria nascido. Foi com ela que demos alguns passos e ultrapassámos incompreensões. Muitas vezes vinham de pessoas que faziam teatro amador e não viam com bons olhos a instalação em Setúbal de uma companhia de teatro profissional. Miguel Assis, queres ajudar a compreender este apontamento algo mordaz, editado por Carlos César em 1996 no DN? Eu entrei para o TAS, para o Teatro de Animação de Setúbal, a convite do Carlos César, em 1991, e desde lá até hoje que ouço uma ideia, que o Carlos César já na altura me dizia que ele próprio já ouvia desde a fundação do TAS, que é: isto não dura nem mais uma semana, não dura mais de um mês. Eu penso que o TAS se habituou, e o Carlos César obviamente lutou contra esses profetas da desgraça, contra essa ideia de que o TAS não teria espaço numa cidade como Setúbal, que não poderia haver teatro profissional numa terra de pessoas que não estavam talvez preparadas para uma companhia, para se habituarem a ir regularmente ao teatro. O que é certo é que o TAS continua, apesar de todas as dificuldades que são conhecidas, e o que é certo é que a cidade teve espaço para outros grupos que felizmente existem, e felizmente, apesar também das dificuldades, continuam a lutar e a fazer o seu trabalho e a fazer o melhor possível ao serviço da população. Penso que as pessoas que estariam menos habituadas ou que estariam habituadas a ir a Lisboa para ver teatro, habituaram-se a ir ao teatro na sua terra, e um carinho que eu sinto, que no início talvez fosse surpresa, curiosidade, penso que acabou por se tornar de facto uma forma de estar e uma forma de viver o teatro na cidade e a cultura. Agora, isso que ele dizia, esses aventureiros que se atiraram de cabeça, essa ideia de que era uma ideia, era a prazo, que era um projeto com um final previsto, essa mentalidade eu penso que na cabeça de alguns velhos do Restelo continua ainda bem presente. Ultrapassámos incompreensões, muitas vezes vinham de pessoas que faziam teatro amador e não viam com bons olhos a instalação em Setúbal de uma companhia de teatro profissional. É verdade. Eu penso que essa ideia está um bocadinho... Por esse lado está um bocadinho esbatido, até porque muitas das pessoas, e eu estou à vontade para dizer, que tenho todo o carinho pelo teatro amador, comecei a fazer teatro amador muito cedo, tenho todo o respeito pelo teatro amador,
E percebo que houvesse na época algum medo que o teatro profissional esmagasse ou fizesse desaparecer o teatro amador, mas eu penso que há lugar, não só, como disse há pouco, para que exista mais que uma companhia, apesar de ser uma cidade pequena, mais que uma companhia profissional, mas penso que o teatro amador faz e continuará a fazer sentido, e que essa questão de rivalidades não fazem não fazem sentido, de facto, porque eu acho sempre que se a loja do vizinho fechar, a minha fecha a seguir. Não tenho nada a ideia de que é bom que o outro deixe de existir para que eu brilhe mais. Pelo contrário, eu acho que temos todo o nosso espaço e até acaba por espicaçar e por o facto de existir mais do que um grupo, acaba por estimular alguma criatividade. Teatro é teatro. Exatamente, seja qual for. De profissionais, de amadores. Completamente. Teatro é teatro. As nações, os locais, os homens sem memória são anémicos e conformistas. E se o preconceito político ou até existencial bota figura, pior ainda. Miguel Assis, não há silêncios a mais em redor do significado Carlos César entre a comunidade setubalense? Eu acho que a homenagem que o Carlos César merecia nunca foi feita. Entretanto, o tempo vai passando, as memórias vão-se esbatendo, mas entre a população, que eu acho que é quem mais nos acarinha, e quando digo nós, não é só nós TAS, mas nós profissionais de teatro, da cultura em geral, eu penso que na população estamos presentes e fazemos falta. Infelizmente, para os poderes políticos ou para quem de direito, acho que que a memória de facto é muito curta. Curiosamente, ou não, recentemente, com a abertura do fórum, foi feita duas referências de passagem ao facto do Carlos César ter sido tão importante na cidade de Setúbal em termos de cultura, e não só, e da ação até cívica, mas penso que ainda há uma certa, não sei, talvez seja mais confortável imaginar que teve menos importância do que de facto teve. Eu surpreendeu-me que se fizessem algumas referências ao facto, e refiro-me de novo à abertura do fórum, surpreendeu-me porque achei, pela experiência que tenho tido após a morte dele, por essa falta de memória, achei que de facto não haveria nenhuma referência, o que seria tremendamente injusto. Assim, é só injusto. Carlos César continua presente nesta tua caminhada pelo teatro e pela vida, a gente percebe. Com certeza. O Carlos César foi mais do que uma pessoa que apostou num gaiato que uma vez lhe apareceu ali à porta do teatro a dizer que gostava de experimentar, que não tinha nenhuma experiência para além do teatro amador, e ele, na altura, eu achei que ele não tinha dado importância alguma, e o que é certo é que uns tempos mais tarde telefonou-me e convidou-me para integrar como estagiário, obviamente, na altura, a companhia. Mas o Carlos César faz parte da minha vida como quase um familiar. Ele foi muito importante no meu crescimento como pessoa, obviamente no meu crescimento como profissional, e ainda hoje eu penso que me recordo dele diariamente. Curiosamente, eu tinha uma relação quase de amor-ódio com o Carlos César. Tínhamos muitas brigas, mas eu tenho a certeza que da forma como eu via como um familiar, ele me via também a mim. Ele chegou-me a dizer que às vezes irritava-lhe que eu cometesse os mesmos erros que ele cometeu. Talvez ele se revisse um bocadinho no jovem que ele também foi. Agora, eu já não sou assim tão jovem, mas eu penso que éramos os dois leão de signo, tínhamos de facto algumas semelhanças em termos talvez de percurso e de personalidade. Carlos César várias vezes disse no Orestes de Vento, e por outras tantas razões, que era um homem dos afetos e literalmente fora do seu tempo. Esta repetição pensada
Seria uma espécie de código filosófico, assim género marcação de território ou complexo de aceitação? O Carlos César tinha alguma dificuldade em demonstrar afetos. Ele fugia para a frente. Era. A forma... Eu lembro-me que como era complicado oferecer-lhe um presente. Porque ele quase que agia como uma criança mimada que não liga, não dá importância, mas porque eu penso que ele se habituou durante a vida a dar muito e a receber muito pouco. E talvez por isso, quando havia algum sinal de afeto, alguma demonstração de atenção, ele não soubesse conviver tão bem com isso, mas era um homem com um coração extraordinário, enorme. Provavelmente o que as pessoas se recordam é o lado mais, não direi agressivo, mas mais aguerrido que ele tinha, mas também tinha um outro lado que muitas vezes, aí mais uma vez as nossas personalidades se tocam. Acho que houve alguma dificuldade em crescer, em tornar-nos adultos. Ele muitas vezes manteve-se uma criança até muito mais tarde. E muitas vezes, como as crianças têm, como acontece com as crianças, o afeto nem sempre é exato, é referido, é manifestado de uma forma, às vezes é manifestado de uma forma um bocadinho torta, um bocadinho pouco comum, mas era um homem extraordinário e nunca deixou uma pessoa, qualquer que ela fosse, mesmo que não conhecesse, nunca conseguiu conviver com o sofrimento alheio. E é uma das coisas que eu admirava nele. Era de facto um homem do outro tempo, um homem mais avançado. Talvez fosse. Era um solitário, era um homem muito, muito sozinho, mas que nunca, não só comigo, mas assisti isso inúmeras vezes, nunca conseguiu dizer que não quando precisaram dele. A família dele era o teatro. A vida dele era o teatro. O facto de Carlos César ter condicionado a autores portugueses uma boa parte do repertório do Tás teve como reflexo direto a falta de crescimento da companhia no exterior? É uma boa pergunta. Talvez. Até porque, e por já ter referido o carinho que eu tenho por ele, pela memória dele, o respeito que eu tenho pela memória dele, talvez estou à vontade para dizer que nem sempre as escolhas foram as melhores. Talvez ele tivesse, na altura, de ter feito algumas concessões a alguns autores, mas a nível nacional, na época, foi muito mal visto. É quase como se... Aliás, acho que em Portugal temos ainda um bocadinho essa pequenez de achar que o que é nosso é muito mau. E na época foi muito mal visto quando ele anunciou que até o ano 2000, já não me lembro exatamente de que ano é que foi, mas lembro-me que foi até o ano 2000, talvez de 96, por aí. Foram uma série de anos a fazer teatro em português, teatro português, de autores portugueses. Isso pelo poder político foi muito mal visto, e até a nível nacional fomos olhados um bocadinho de lado, muito, fomos olhados muito de lado, porque o que era moda era fazer tudo o que estivesse além desta fronteira. O que tenho aqui entre mãos é um recorte de uma entrevista dada por Carlos César em 1981 ao jornal Correio da Manhã. Peço à realização que leve o dito aos respectivos cibernautas. Dizia o Carlos César: na província não pode haver correntes de público. Bom, isto era chamar macrocéfalo ao país real da altura. Lisboa seria a tábua da preparação cultural e o resto seria o resto. Miguel Assis, esta evidência levantada pelo Carlos César em 1981 ao Correio da Manhã permanece atual ou perdeu atualidade? Eu penso que, de facto, não posso também falar pelo resto do país, obviamente posso falar pela minha experiência. Eu acho que não há um público em Setúbal, acho que há vários públicos
E penso que só faria sentido, só faz sentido uma companhia como o TAS, na época, não que nesta época, neste tempo, que as coisas se mantenham, mas penso que na época faria sentido a fazer um tipo de teatro mais eclético possível. Por isso é que experimentámos tantos géneros e brincámos com tantos tipos de teatro. Talvez agora já não seja a mesma coisa. Penso que agora as mentalidades evoluíram, há mais uma homogeneidade já não existe o público de Lisboa, onde tudo se passava, e o público de Setúbal, que tinha acesso a muito pouca coisa. Penso que já se misturou um pouco essa... O país é menos macrocéfalo? Sim, penso que sim. Aí também ele botou mão. Eu penso que sim. Foi um amante da descentralização cultural. Foi um dos pioneiros da descentralização. O teatro foi uma boa ferramenta. Foi. Penso que foi um dos pioneiros da descentralização. Numa época em que era só teoria, ele pô-la em prática. De facto, aliás, o TAS foi, se não me engano, não quero estar a cometer nenhum erro, mas eu penso que foi a 6ª companhia profissional a ser criada fora de Lisboa. Falavas do público. O público conta sempre no teatro e o gosto pratica-se. O público faz parte do teatro. Também uma frase do Carlos César que dizia que para haver teatro pode não haver cenários, pode não haver figurinos, pode até nem haver texto, mas tem de haver, há 2 elementos essenciais e que só assim é que se faz o jogo teatral, que é um ator e um espectador. Se não houver uma destas 2 coisas, não é teatro, é outra coisa qualquer, é uma brincadeira, é um ensaio. Agora, para que se estabeleça o jogo teatral, tem de haver alguém que o faça e alguém que o veja. E o gosto? E o gosto, claro. Esse cultiva-se, claro que sim. Pratica-se. Sim, porque muitas vezes nós rejeitamos o que não conhecemos. E talvez por isso houvesse, porque em Setúbal havia um teatro que não era continuado, um hábito de teatro não era continuado. Obviamente que havia grupos de teatro amador que faziam o seu trabalho, mas que não de uma forma continuada e regular. Talvez por isso se dissesse que não aguentaria muito tempo uma companhia profissional. O que é certo é que as pessoas foram aprendendo, foram se habituando, e esse gosto cultiva-se, claro. É bem verdade. E o gosto também gera necessidades. Claro. Qual é o gosto teatral da cidade de Setúbal? Eu penso que há uma apetência natural para um tipo de teatro mais popular, mais simples na forma, mais ligeiro. E eu não tenho nada contra o entretenimento, absolutamente nada. Pelo contrário, acho que o teatro tem várias funções, e uma delas é entreter. Não tenho nenhum preconceito em relação a isso. Mas o público habitua-se àquilo que lhes damos. Se lhes damos muito pouco, o público exige muito pouco. Acho que se pode ir habituando o público a novas formas e as pessoas vão sentindo falta de... Exatamente. Vão cultivando o gosto. Vão cultivando o gosto. Vão escolhendo. Exatamente. E quanto mais conhecemos, mais exigimos. Exato. Tens algum papel especial para a cultura neste processo geral da crise? Mais uma vez é uma boa pergunta. Eu acho que começaria de outra forma. Eu acho que se criou uma mentalidade, ou se tenta incutir nas populações uma mentalidade muito perigosa, que é a cultura não dá votos, e neste momento a cultura tira votos. Falar de cultura é de tal forma perigoso que numa época em que as pessoas têm necessidades tão básicas como comer, que é a mais básica de todas, falar de uma coisa aparentemente supérflua pode, de certa forma, destabilizar quem quer ir para o poder. Mas discordo completamente. Eu acho que a cultura é a história de um povo, a história de um povo é a sua cultura, e é tão importante como outras atividades exatamente que
podem ser mais exigentes, que podem ser mais, aparentemente, mais necessárias. Mesmo em época de crise. Especialmente em época de crise. Se virmos bem, foi em épocas de grande crise mundial que se fizeram obras espantosas e que a imaginação mais se evitou e foi mais aguçada. Estamos a falar de criatividade. Estamos a falar de criatividade, de imaginação. Mas, de facto, em época de crise, o público normalmente entra assim numa espécie de contração. Sim, é natural. Claro, porque há necessidades básicas que não podemos fugir. Os filhos têm de continuar a estudar, nós temos de continuar a vestir-nos, a comer, a pôr gasolina no carro para ir para o trabalho. E aparentemente a cultura não é um bem de primeira necessidade. Em época de crise, eu penso que especialmente em época de crise devemos combater essa ideia de que não é necessário, que é supérfluo. Um amigo do teatro dizia-me há dias: esta crise dá para tudo, até para os homens do poder lembrarem aos produtores, com todo o respeito pelo género, as grandes virtudes culturais dos grandes monólogos, que é outra forma de dizer: façam, mas façam barato. Sim. Eu não tenho nada contra o género monólogo em si. Essa é outra questão. Absolutamente nada. Agora, também entendo que numa época... Mas que é um bom apanhado, é. Sim, é verdade. Que numa época em que, e de novo vou buscar a imaginação, que numa época em que há menos recursos disponíveis, que se tenha de ter alguma contenção. Claro. Mas não o desaparecer e não o diminuir a um ponto quase de inexistência. Nem tão pouco fazer batota com a cultura. Nem tão pouco fazer batota. Isso o público nota sempre quando é batota. Nem todos os setes são iguais. Não, então, é verdade. Em que situação se encontra o TAS perante esta brutal crise económica que vivemos? Numa situação bastante complicada. Houve vários cortes de apoios, continua a haver, e não só em relação ao TAS, mas em relação a todos os grupos, a todas as companhias, aliás, que se continua a falar-se de subsídio ou dependência. O curioso é que não há nenhum país do mundo em que os grupos de teatro, as companhias de teatro não tenham de ser apoiadas, tirando o teatro de revista, o teatro mais comercial. Agora, não pode continuar a existir essa ideia de que a subsídio ou dependência retira o pão da boca de quem precisa. De facto, o TAS tem vivido momentos complicados. Há quem defenda que deveria acabar de vez. Eu penso que acabar de vez é entregar os pontos, é fazer o que o poder político talvez deseja. Não me parece que seja o que a população, quem cresceu a rir connosco, eu próprio, a primeira vez que fui ao teatro na vida foi com o TAS. Fui ver o Alto da Barca do Inferno com 16 anos e esse momento marcou-me para sempre. Agora, estaria a mentir se dissesse que estamos a viver tempos felizes, dias felizes. De facto não estamos. Há falta de muita coisa, há falta desse apoio e claro que estou a falar de dinheiro, mas há falta de uma sala onde possamos trabalhar. Mas eu acredito, eu sou um otimista e acredito que é só mais uma fase. Acabar nunca. A história não acaba? A história não acaba. Eu lembro-me, há uma frase que eu acho curiosa de um grande estadista, do Churchill, quando, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava numa crise, estava a tentar reerguer-se, e ele e os seus ministros estavam a ver em que é que se podia cortar, em onde é que se podia eliminar, onde é que se podia investir menos dinheiro. E ele nunca, em momento nenhum, falou de cultura. E toda a gente achou muito estranho. E quem o rodeava dizia: não se corta na cultura.
E ele dizia: meus amigos, acabámos de sair de uma guerra. Se deixar de haver cultura, deixamos de ter por que voltar a guerrear. Deixa de haver por que lutar, porque deixa de haver ideologia. É bem verdade, é a teoria do ponto, eu acho. Também por isso, e é a razão da função cultural, já que ninguém tem o direito de privar ninguém de bens e materiais. Eu acho, Setúbal e o país não têm foguetes a mais e cultura a menos. Com certeza. Muito, e de novo faço a ressalva que não tenho nada contra as manifestações populares, as marchas, o carnaval, os bailes, não tenho nada contra, só que às vezes se distrai o povo com foguetes, bailaricos. Esta pergunta encaixa perfeitamente naquilo que disseste há pouco. Sim, sim. Desvia-se atenções em relação àquilo que repara, é muito. A cultura faz pensar, e às vezes pensar é muito incómodo. É mais fácil pôr duas ou três cantigas pimba, deitar 2 ou 3 foguetes, e enquanto o povo dança e não está preocupado ou não está a discutir aquilo que de facto interessa, não está a ser incómodo. E a cultura, por isso é que se aproveita os momentos, ou tenta-se aproveitar os momentos de crise são pequenas brechas para vender sabão macaco. Para vender sabão macaco. Miguel Assis, ator, encenador e figura marcante da cultura setubalense, é nosso convidado especial. Registro caricatural. Cá para mim, Lucas Pires, sendo um homem culto, não esteve muito tempo com a pasta da cultura. Santana Lopes, o outro Santana Lopes, até dignificou o teatro da província. Dos restantes nem falo. Talvez por razões dinossáuricas, passo o palavrão, talvez falo do Carrilho. Dos outros, taf-taf, silêncio. Nada de memórias boas. E o literato Francisco José Viegas não utiliza, sei lá, assim um discurso sempre muito redondinho, ou então neutro. Eu acho que inexistente. Perdão. Eu respeito o atual secretário de Estado da Cultura enquanto profissional, enquanto escritor, enquanto jornalista, e confesso que tive alguma curiosidade em ver o que é que, sim. O que é que ele faria. Neste momento, e já lá vamos com 1 ano e tal de governo, eu penso que houve um desrespeito em toda a linha em relação aos profissionais da cultura, não falo só do teatro. E particularmente do teatro. Enquanto em outras áreas se cortou e houve um cuidado, não é que resolva nada, mas houve um cuidado em explicar ou em que as pessoas percebessem porquê. Em relação à cultura, nem sequer isso aconteceu. Fomos tratados como se não existíssemos, como, já nem digo cidadãos de segunda, mas de terceira e de quarta. Nem se deram ao trabalho de dizer: este ano não vamos abrir concurso. Nós continuávamos a ligar para lá e a perguntar quando é que se abrem os concursos, e não havia simplesmente resposta. Fomos tratados como se não existíssemos, e isso, eu penso, se eu dever dinheiro a alguém e não puder pagar, não adianta nada telefonar à pessoa e dizer: epá, desculpa lá, não te posso pagar este mês, mas pelo menos a pessoa sente que há uma atenção. Neste caso nem isso aconteceu. Não houve o cuidado de receber as pessoas, isso não faria gastar dinheiro, de ter alguma atenção, algum respeito pelo trabalho delas. Simplesmente é como se não existíssemos, não há nenhuma atenção, não há absolutamente nada, numa palavra de, ao menos, desculpem lá, não vai ser desta, olha, desculpem lá, fiquem lá 1 ano sem trabalhar e sem comer. E isto não é só em relação ao teatro, repara, não há nenhum realizador a trabalhar neste momento, não há filmes a serem feitos. Chegou-se a um marasmo total em que tudo parou e não há perspectivas sequer. Se calhar pelo aquilo que eu dizia, porque se falar em cultura, criou-se essa mentalidade perigosa que a cultura retira votos. Eu acho que isso é
ingratidão e de uma... é terrível, de uma insensibilidade atroz. A cultura nunca morre. Esperemos. Agora, a política é a arte da circunstância. Verdade ou mentira? Não, é verdade. Curiosamente, os políticos vão passando. Quem a faz desaparece com uma É facilidade. verdade. Vão desaparecendo e nós vamos nos mantendo, espero. É bem verdade. Teatro, vamos ao teatro. Esta mensagem, assim, para o pseudo-intelectual, de que a revista é um espetáculo menor, incomoda-te? Eu não penso que a revista seja um espetáculo menor. Tal como outros povos tiveram um estilo muito próprio de teatro, muito particular, muito, que fazia parte da sua cultura e do seu... e que facilmente se identificava com o país. A revista era muito portuguesa. Não me parece nada que seja um género de teatro menor. Aliás, a revista teve um papel fundamental na época da censura e no antes do 25 de Abril, em que muitas críticas eram feitas de uma forma encapotada, o que não acontece com um texto de um autor que já existe, que não tem a ver com aquela época específica. Mas não me parece que a revista seja de todo um género menor. O que aconteceu é que se criaram novas exigências. O espaço por excelência da revista, o Parque Mayer, se degradou a um ponto em que é desagradável lá entrar. Não me dá qualquer prazer entrar naquele espaço onde está um teatro a funcionar e estão 3 ou 4 em ruínas. E ninguém gosta de visitar um sítio doente, mesmo que tenhamos de visitar familiares que estão adoentados, nunca o fazemos com satisfação. Ninguém entra num hospital ou num cemitério com uma grande alegria. De facto, houve um desinvestimento. Também sou sincero, apesar do meu primeiro espetáculo como ator profissional ter sido uma revista, não é o meu género de eleição. Agora, eu penso que tem lugar, tem espaço e tem mérito. Não acho de todo que seja um género menor. Eu acho que a revista é de facto um espetáculo fabuloso e, sobretudo, um espetáculo português. Muito português. E se formos a ver bem, se calhar estou a dizer... Embora caro. Não é? Embora caro. Vive Claro de que sim, estéticas, claro que sim, exatamente. Aquela estética para deleite do espectador é cara de produzir. Por isso é que é mais fácil fazer um monólogo. Mas tem mais uma barato. zona de criatividade imensa. Tem uma porque junta várias linguagens e de facto uma delas é o esplendor, a magia e o sonho. Que o guarda-roupa vive muito disso, mas ia dizer talvez um disparate, mas no meu entender, se repararmos e se olharmos para o pai do teatro, Gil Vicente, sim. Se repararmos em espetáculos como o Alto da Barca do Inferno, ou em textos como o Alto da Barca do Inferno, é muito ao estilo de revista. Há 2 compères, o anjo, o diabo, e depois vão sucedendo figuras em quadros, quase como na revista, exato. Em que e toda aquela sequência, todo aquele treco. Em que são caracterizadas e há quase uma caricatura de tipos, de pessoas, de profissionais. Já lá estava a revista. Acho que... Miguel, o Teatro de Animação de Setúbal não teve em cena assim uma espécie de mini-revista escrita, entre outros, por ti e pela Sónia Martins? Nós fizemos uma mini-revista, de facto, em que fazíamos 2 compères, e tivemos algum contributo na feitura, mas foi mais na reformulação dos textos. Os textos já existiam, estavam um bocadinho datados, mas foi mais durante o processo de trabalho, nos ensaios. Tinha completamente a ideia que uma das partes tinha a Sónia e tu próprio como autores. Penso que te estás a referir a uma mini-revista. Um espetáculo do Luís Francisco Rebelo. Não, desculpa, não estou. Do Francisco Nicholson. Também não. Também não? Estou-me a referir completamente a uma mini-revista.
Não tenho completamente. memória. Não tenho memória. Siga a roda, siga a roda. Cá vai. Mas se tivesse escrito, também não teria havido problema. Não, Nenhum. aliás, eu escrevi vários textos que o Tás representou, Exato. infantis, não infantis, e como dizia, houve um espetáculo em que eu e a Sónia fazíamos 2 compares, em que ajudámos na construção, na reformulação. Talvez a confusão seja dos efetivamente essa. Cá vai. Luísa Todi, o musical. Texto de Rui Mesquita, música de Carlos Pinto, poética de Alexandrina Pereira, figurinos Filipe Blanquet, cenografia não sei de quem e adereços de Céu Campos e mais não sei quem. Bom, esta ilustração leva a quê? Para já, leva a uma proposta da qual és completamente encenador. Sim, a Luísa Todi, o musical, foi um projeto que me foi apresentado pelos autores. Portanto, quando eu cheguei ao projeto, ele já estava escrito e musicado. O maestro Carlos Pinto e o Rui Mesquita apresentaram-me um espetáculo com uma energia tal e com um entusiasmo tal que me foi quase impossível recusar. Eu gostei especialmente da ideia de juntar. E era um sonho antigo que eu tinha e que sei que partilhava com que é Presidente da Câmara, atual Presidente da Câmara, Maria das Dores Meira, tinha também esse sonho de fazer um espetáculo em que as várias entidades se cruzassem e que não fosse um espetáculo como já houve várias vezes, em que cada entidade chegava, fazia um número e ia embora, em que não trabalhássemos todos juntos. Quando conheci este espetáculo, vi nele o objeto ideal para que isso acontecesse, em que não fosse... E os autores deram-me absoluta liberdade na escolha dos atores. Apesar de anterior, antes de eu entrar para o projeto, havia uma maquete com vários atores da cidade, ninguém me foi imposto. Eu tive liberdade de escolher quem eu quis para os papéis que quis. Mas eu achei muito interessante juntar as várias linguagens, as várias vivências, as várias experiências. Não tem sido fácil, porque muitos destes atores vivem exclusivamente, alguns destes atores vivem exclusivamente do teatro, mas muitos destes atores têm uma segunda profissão. E mesmo quem vive exclusivamente do teatro dá também aulas de teatro ou tem, neste momento não se pode cingir apenas à atividade na sua companhia. Portanto, há uma grande dificuldade em juntar toda a gente. Estamos a falar entre cantores, bailarinos e músicos, de cerca de 60 pessoas. Excluindo os músicos, somos cerca de 30 e tal pessoas, bailarinos, cantores, atores, de idades muito diferentes. O mais novo provavelmente terá 12 anos, o mais velho provavelmente terá 60 e alguns. Portanto, estamos a falar de todo tipo de idades, de experiências, e nem sempre se torna fácil compatibilizar as disponibilidades e até as características de todos se unirem numa só linguagem, porque depois temos de quase como um maestro. Eu sou um encenador, mas sou quase um maestro, tenho de pôr toda a gente a cantar no mesmo tom. Tem sido complicado em termos de gestão, mas tem sido ao mesmo tempo uma experiência muito enriquecedora. Já lá iremos mais a fundo. Eu há pouco disse cenografia não sei de quem. É o Luís Valido, que é um designer e cenógrafo que já fez alguns trabalhos para o Tás, com que eu gosto muito de trabalhar, uma pessoa com que eu gosto muito de trabalhar porque tem uma paciência muito grande para mim. Eu sou daqueles encenadores que nem sempre sabem o que querem, mas sabem sempre o que não querem. E às vezes até decifrar a minha ideia não é fácil, e às vezes os criativos perdem um bocadinho a paciência comigo. E o Luís Valido, de facto, tem, para além do grande talento que tem uma forma de lidar com as minhas incertezas que eu agradeço. E mais disse adereços de Céu Campos. Exato. E mais não sei quem. O próprio Luís Valido faz alguns adereços que têm a ver com o cenário. Muito bem. E o próprio Filipe Blanquet, que é o figurinista, faz também alguns adereços que têm imediatamente a ver com os figurinos. Voltemos à linguagem do espetáculo.
Estás a fazer uma encenação mais colada ao texto ou mais para a progressão musical? Já passei por várias fases. E uma delas foi conhecer a fundo o texto e perceber as potencialidades e até onde é que poderíamos viajar. De facto, foi necessário reformular parte do texto para torná-lo não só uma revista histórica à época da Luísa Todi, mas sim torná-lo um texto mais dramático, que eu penso que não era no início. Agora, não nos podemos esquecer, eu não posso esquecer nunca que é um musical. E no musical o essencial é que as pessoas cantem muito bem. E então eu, neste momento, estou a apostar mais na progressão musical. Na progressão musical. Nós falamos de uma história, de certa maneira, condicionada por uma trilha musical de autor. Isso não atrapalha? Não me atrapalha. Até porque é um trabalho que não está acabado, que felizmente posso trabalhar com os autores diariamente. O maestro também é de uma disponibilidade extraordinária e tem-me dado margem para que não só podemos trabalhar juntos, mas como me permite muitas vezes meter, passo a expressão, o bedelho no trabalho dele. Portanto, é um trabalho que tem sido construído. Ele tem-me permitido alterar ou sugerir algumas alterações ao próprio trabalho dele. E essa trilha musical, por natura, é a tua chave teatral? A minha chave teatral, como é a tua minha zona de conforto, não é naturalmente a minha... Dramática. Exatamente. Não, eu gosto de experimentar, de experimentar vários géneros. A única experiência de encenação de musical que eu tinha tido foi um musical no Coral Infantil de Setúbal, com música do Jorge Salgueiro, curiosamente, mas que estava a trabalhar essencialmente com crianças. Sim. Portanto, esta não é a minha praia natural, mas estou a gostar muito do desafio e penso que não me estou a sair assim tão mal. Se fosses tu a escolher a musicalidade para aquele texto, tinhas ido por aquelas balizas ou tinhas escolhido outras melódicas, outros ritmos? Por isso é que eu te estava a dizer que ele tem-me permitido meter-me um pouco no trabalho dele, e ainda bem. Porque eu penso que o musical, e falo apenas como espectador, por isso é que referi a minha pouca experiência em relação à encenação de um musical. Aliás, eu estava a cometer uma gafe. O primeiro musical que eu encenei foi um musical com o Espelho Mágico, um musical infantil. É bem verdade. O Pinóquio, exatamente. Pinóquio. E aí foi de facto a minha estreia, tudo era novo para mim. Funcionou muito bem na altura. Eu penso que sim, eu espero que sim. Mas eu lembrei-me agora disso porque era um espetáculo onde havia muito... as músicas tinham ritmos muito diferentes umas das outras. Neste espetáculo eu apercebi-me que e não estou a fazer nenhuma crítica ao maestro, que havia uma linguagem muito semelhante. As canções tinham um ritmo muito semelhante umas às outras, e então o maestro está a permitir-me que se mexa um bocadinho nesses ritmos e que se possa estás a pensar, alternar, digamos, na pimenta dos papéis. Exato. Brincar um bocadinho com ritmos, com melodias, para que não se torne só um género. Acho que o musical também vive um bocadinho disso, de sem diferenças e conflitos não há teatro. Exatamente. Mais uma vez vou buscar o Carlos César, que dizia, é inevitável. Ele dizia que tinha de haver momentos, pontos baixos, para que pudesse haver momentos altos. Se estivéssemos sempre lá em cima, o público não aborrecia-se também. Afinal, cá em baixo. Como a vida. Exatamente, tem de haver um momento alto para que se possa descer e possa subir de novo. Na humanidade tudo é teatro. A proposta foi pensada inicialmente para inaugurar o fórum, mas, se bem sei, só vai estrear dia 9 de janeiro. Verdade. Porquê, Miguel?
porque o Fórum, e quanto mais nos aproximávamos da data de abertura do Fórum, mais nos apercebíamos de que havia muita coisa atrasada no Fórum, nomeadamente a sala, nomeadamente o palco onde pudéssemos ensaiar. Como ator do TAS, já muitas vezes tive a experiência de montarmos espetáculos fora do Luísa Todi, e depois no dia antes ou 2 dias antes ensaiávamos e encaixávamos naquele espaço, mas era um teatro que conhecíamos. Sim. Neste caso era um teatro desconhecido para toda a gente, para nós atores, para os próprios técnicos, e então começámos a perceber que o teatro não estaria pronto com a antecipação necessária para que se pudesse ensaiar, experimentar o material, o palco, porque era um teatro novo, com outras dimensões, claro. Tudo era novo. O diretor do Fórum, o atual diretor do Fórum, pediu uma reunião comigo e com o maestro, a dada altura, e deu-nos conta que o Fórum abriria ainda muito limitado em relação a material técnico. Penso que neste momento abriu com a capacidade para um pequeno recital de 2, 3 músicos, 1, 2 cantores, com a capacidade para se projetar cinema e pouco mais. Ao longo destes meses é que se levará para lá todo o material necessário para se fazer um espetáculo desta dimensão. E então foi-me proposto, ele deu também a liberdade de que se pudesse abrir, que se pudesse estrear o espetáculo, aliás, em outubro, novembro, alguma data em que o equipamento já estará completo. Mas então achámos que faria mais sentido estrear numa data que tivesse alguma importância, e por proposta também do diretor do Fórum, chegou-se ao 9 de janeiro, que é a data em que a Luísa Todi nasceu, portanto faz algum sentido que passe para essa data. O musical conta a história da Luísa Todi desde a juventude até à morte. Desde a saída de Setúbal até à morte, sim. Até à morte. Passa-se por várias fases da vida dela, desde o casamento, uma grande parte das viagens que ela fez. Obviamente não conseguiríamos visitá-las todas, mas pelo menos alguns momentos-chave, a visita à Rússia, à Prússia, em Espanha, em França. Por isso também é que temos 3 atrizes a fazer a Luísa Todi, aliás 2 cantoras / atriz, e uma atriz que faz a Luísa Todi com mais idade, e quando deixou de cantar, porque a Luísa Todi, quando enviuvou, deixou de cantar. Ela era uma mulher que vivia exclusivamente para a família. Aliás, talvez por isso é que a Luísa Todi tenha ficado tão pouco na memória, não dos setubalenses, porque é uma figura que nós conhecemos, que nos habituámos a ouvir falar, mas conhecemos muito pouco da vida dela, porque era uma figura muito discreta, que vivia para a família. Ela começou a cantar porque casou com um violinista, e então quase por acidente tornou-se uma vedeta mundial, mas mesmo uma das grandes estrelas que o país teve, mas quase por acidente, porque o que ela desejou sempre foi ter uma família, um marido, e viver para quase que foi empurrada a ter uma carreira. Tu há pouco falaste em 60 colaboradores. Sim. É muita gente. É muita gente. Consegues assim muito rapidamente alvitrar alguns nomes para além daqueles que relatei muito rapidamente? Sim, para além dos bailarinos da Academia de Dança e de cantores de todo, penso que é a primeira vez que isto acontece, que é juntar-se todos os corais, o Coral Infantil, o Coral Luísa Todi, o Conservatório Regional, a Academia de Música. Penso que é a primeira vez que isto acontece. Temos atores de todos os grupos de teatro. Estou-me a lembrar do Olavo Nóbrega, do Aguardente. Estou-me a lembrar e vou só dar um exemplo de cada grupo, porque como calculas, é um elenco extenso.
Céu Campos do Espelho Mágico, a Graziela Dias do Teatro Estúdio Fonte Nova, a Rita Salles do Teatro do Elefante, portanto temos a Isabel Ganilho, por exemplo, do TAS. Temos Fernando Guerreiro também. O Fernando Guerreiro. Chegou tarde, mas chegou. Sim, o Fernando Guerreiro é um ator muito especial para mim. É uma pessoa que eu considero da minha família, é uma pessoa que me ensinou muito e que continua a ensinar. E era o meu grande... Eu parti para este espetáculo quando desenhei o elenco. E quando o Fernando me falou da impossibilidade de entrar no espetáculo, eu achei que tinha começado com o pé esquerdo. Sem o Fernando não seria a mesma coisa. Felizmente ele reconsiderou e felizmente, como houve o adiamento da estreia, teve de haver por indisponibilidade de alguns atores, teve de haver uma reformulação de elenco e felizmente o Fernando reconsiderou e eu espero que quando recomecemos tê-lo ao meu lado, porque o Fernando faz parte de toda a minha história, desde que iniciei a minha vida como ator. E com toda a certeza também vamos ver evoluir o Álvaro Félix. Sim, o Álvaro... Nosso querido amigo e brilhante ator da cidade de Setúbal. Havia trabalho para ele, alguns papéis, o Álvaro... eram a cara dele como ator, eu não conseguia imaginar, porque eu tenho um bocadinho esse defeito, talvez, de ler um texto e distribuí-lo imediatamente, achar quem é que fará bem o quê. E alguns papéis eu achei que eram os papéis do Álvaro e não havia forma de contorná-lo. Tinham a cara do Álvaro. Tinham a cara do Álvaro e não havia como contornar. É bem verdade. Miguel, nós omitimos a Yolanda Rodrigues. É verdade, sem querer. Completamente sem querer. A Yolanda foi uma grande bailarina, é uma coreógrafa com quem eu trabalho muito bem. Nem sempre o nosso género é idêntico, nem sempre gostamos das mesmas coisas, mas eu penso que casamos bem, o tipo de trabalho que acaba por funcionar bem. Já trabalhamos em alguns espetáculos juntos, alguns espetáculos que fiz e que tinham algum movimento, infelizmente ela não estava disponível, mas eu para este espetáculo achei que tinha de ser a Yolanda e ainda bem que ela estava... Exato, é um valor setubalense. Sim. Luísa Todi, o musical é o teu maior desafio no teatro até ao presente? O maior desafio é sempre aquele em que estou. É sempre o presente, é sempre como tu atual. gostas. Passa o pleonasmo. Exatamente. O meu maior desafio é sempre o atual. E eu acho sempre... Este é um grande desafio. É um grande desafio, é verdade. É um grande desafio. E também pelo número de pessoas, também pela quantidade pelo significado pelo da significado, também pela aposta, pela responsabilidade da aposta que depositaram em mim, pela confiança, e por isso que falámos há pouco, por estar a trabalhar com tantos atores diferentes uns dos outros, com hábitos e géneros e estilos diferentes. E tornar aquilo tudo, estas experiências todas, cantarmos todos em uníssono. Exato. E quando eu digo cantar é entre aspas, não estou a referir-me às canções, estou a referir-me a uma linguagem. Fazer modelação, modelar aquilo tudo. Não está a ser fácil, nem posso dizer que me é natural, mas estou a aprender. Vai marcar a tua vida, está a marcar a tua vida, como homem do teatro e como cidadão setubalense. Tens fé na resposta do agora renovado Fórum Municipal Luísa Todi às necessidades culturais da cidade do Sado? Tenho esperança. Bom, Luísa Todi estará equipado, não digo está porque, como falámos ainda, o equipamento ainda não está lá todo, estará equipado com tecnologia de alto nível. O palco sofreu grandes alterações, uma grande limitação nos espetáculos do Luísa Todi era a dimensão do palco, tinha era largo o suficiente, mas não era profundo.
Muitas vezes o público não se apercebia disso pela ilusão que se criava, que se conseguia criar, mas nós dávamos 2 passos na profundidade do palco e acabava. Agora a esse nível já não acontece. O Luís Etódio, como sala de espetáculos, permite fazer coisas. É um bom operador de cultura. É verdade. Até porque haverá 2 salas, claro. Uma mais intimista e uma claro. para espetáculos mais abrangentes, para espetáculos de maior espetacularidade ou que exijam mais meios técnicos, maiores cenários. Portanto, eu penso que estão criadas as condições para que se possam fazer... Para haver bom espetáculo em Setúbal. Bom e variado espetáculo. Veremos. Muito bem dito, bom e variado. Cá fica. Como te disse, eu sou um otimista, portanto, eu não sou... És um homem com esperança. Eu não parto do princípio... Sim, sou. Minha mãe chama-se Esperança, portanto, habituei-me desde o princípio, desde pequenino, a viver com essa palavra. Eu também acredito no fórum. Vamos ver. Há 3 anos, sensivelmente, disseste-me numa entrevista numa rádio da região que faltava promoção cultural em Setúbal. Mantens essa afirmação? Mantenho. Muitas vezes o que é feito não é divulgado. Muitas vezes as pessoas não sabem que vai acontecer. Penso que ainda há muita deficiência na divulgação e na promoção dos espetáculos. Não basta fazer, é preciso que se saiba que se vai fazer. Esta tirada é muito bonita e vai ficar completamente no registro. Tu, Miguel Assis, foste diretor do Teatro Animação de Setúbal, precisamente com a mesma idade com que Carlos César fundou a companhia. É verdade. Foi. Tão bonito. Sim. É uma experiência de que não me arrependo, mas que não repetiria. O Carlos César tinha tinha de facto um espírito de liderança que eu não sei se tenho. Tinha uma paciência infinita que eu não sei se tenho. Foi uma experiência que aconteceu. Não repetiria. Também por isso, quais são os principais temperos que um diretor de companhia deve possuir? Olha, alguns daqueles que referi. A pachorra, paciência, mas também uma teimosia e uma... Talvez eu não tenha por natureza esse espírito que o Carlos César tinha. O quê? Sentido reivindicativo? Talvez. Acreditar e reivindicar. Eu lembro-me sempre de uma história que o escritor Fernando da Costa me contou há algum tempo, de uma época em que eu ainda nem sequer estava no TAS, nem sequer sonhava ser ator, em que um ministro ou secretário de Estado da Cultura, não sei exatamente, se ele me disse o nome eu não me recordo, numa época em que se distribuíam subsídios ou apoios quase pela cara da pessoa, em que não havia todas as regras que existem agora, e que eu concordo que existam regras, obviamente, e então ele chegava ali à secretária dele, uma série de propostas do bando, estou a falar das companhias mais antigas, obviamente, da Comuna, do TAS, da Savatrupe, e quando chega à proposta do TAS, o tal ministro ou secretário da Cultura, não me recordo, quando vê que é a companhia do Carlos César, diz: epá, temos de dar dinheiro a esse, que ele é um chato. É talvez esse espírito que eu não tenha. E quando eu digo chato era porque insistia e não largava e não deixava e chateava até que as suas que aquilo que reivindicava fosse atendido. Talvez eu não tenha esse espírito e talvez por isso tenha durado tão pouco tempo no cargo. O que ele era, sobretudo, era um homem extremamente culto. Era um homem muito culto. Utilizava a cultura também para perceber o ser humano. Sim. Eu não tenho de longe a bagagem cultural que ele tinha. Aprendi muita coisa com ele,
infelizmente ele não teve tempo para me ensinar mais. Miguel Assis, vou botar na rede um conjunto de nomes ligados ao Teatro Animação de Setúbal. E tu vais fazer as respectivas diferenças enquanto homens do teatro. Que responsabilidade. Asdrúbal Teles, Fernando Guerreiro, José Nobre e Carlos Curto. O Asdrúbal Teles é uma pessoa que eu tenho uma memória, tenho excelentes recordações do Asdrúbal. O Asdrúbal também era um homem muito culto. O Asdrúbal deu-me algumas indicações daquilo que um ator não deveria fazer, e eu transgredi sempre aquilo que ele disse que não se fazia em palco. Eu lembro-me dele dizer que um ator não se deitava no palco. Eu lembro-me no Alto da Barca do Inferno, quando fiz o Diabo durante 10 anos, e também porque era um miúdo, e eu gostava de transgredir, ainda hoje gosto de romper convenções. Ele dizia-me que o ator não se vira de costas para o público, e eu gostei de o experimentar. Ele era um ator muito clássico, tinha aprendido fórmulas que agora talvez já não façam sentido, mas era um homem muitíssimo interessante. Eu adorava ouvir as histórias do Asdrúbal. Ele tinha memórias até políticas, porque o Asdrúbal teve um papel muito importante naquilo que depois acabou por ser o 25 de Abril, na preparação daquilo que acabou por ser o 25 de Abril, e eu ficava deliciado a ouvir as histórias do Asdrúbal. O que para um miúdo de 19, 20, 21 anos não era muito comum. Fascinante. Mas não era muito comum. Nem todos os meus colegas tinham a mesma paciência para ouvi-lo e absorvi-lo. Talvez porque eu sempre gostei da disciplina de história, e o Asdrúbal era uma enciclopédia viva. Era um operário do teatro. Era. Fernando Guerreiro? O Fernando Guerreiro, eu nunca falo do Fernando, nunca sei muito bem, nunca estou à vontade para falar do Fernando, porque sinto-me sempre suspeito. O Fernando como já disse, é uma pessoa da minha família. O Fernando é uma pessoa que eu estimo e vou estimar sempre. Tenho um carinho enorme pelo Fernando. Eu nunca me consegui zangar seriamente com o Fernando, e penso que ele também não comigo. O Fernando fez de meu pai muitas vezes no teatro e quase sempre na vida. Acho que está quase tudo dito dizendo isto. José Nobre e Carlos Curto. O José Nobre é provavelmente um dos melhores atores da minha geração. Nós crescemos juntos, e vou retirar o provavelmente. Com certeza um dos melhores atores da minha geração. Crescemos juntos, muitas vezes à nossa volta se incitou a que houvesse alguma competição e nunca existiu. Nós temos estilos muito diferentes, sempre fomos amigos, continuamos a ser, e o Zé é um ator brilhante. Eu muitas vezes, quando não sei exatamente como é que hei de fazer o papel, digo ao Zé, diz-me lá como é que farias isto. Eu não tenho nenhum problema em confessá-lo, porque o Zé é um ator de exceção, é um virtuoso. É um virtuoso, exatamente. Aqui para a gente, ele gosta de bater texto ou a coisa sai assim, já saiu, está feito. O Zé é um ator muito espontâneo. Sim. Claro que ele gosta de trabalhar e claro que ele tem uma evolução, mas ele tem um talento muito natural, as coisas surgem. É o Zé. E o Zé tem uma qualidade, ele não tem medo de avançar, explorar, não tem medo de experimentar, que é uma coisa que às vezes que eu tenho ali as minhas zonas de conforto e nem sempre arrisco, e o Zé não. O Zé arrisca sem medo nenhum. Tem uma boa autoestima. Carlos Curto. Tem uma ótima autoestima, que é uma coisa que eu também admiro e invejo até, para além de invejar aquela voz extraordinária. Sim, que ele canta tem, muito bem, canta que muito bem. E é uma voz envolvente. Uma das minhas maiores fragilidades é a minha voz, que é uma voz estranha, que nem sempre se percebe muito bem como é que um ator... Tem os outros condimentos. Tem uma voz tão pouco comum, e o Zé tem uma voz cheia de veludo quase. Sim. Carlos Curto?
O Carlos Curto é o atual diretor do TAS, é um bom diretor de atores. Já fiz alguns espetáculos dirigidos pelo Carlos Curto em que de facto o Carlos tem uma grande facilidade em dirigir atores, em construir personagens. Nem sempre o nosso estilo se toca. Eu gosto talvez de um teatro menos abstrato e nem sempre nos falamos a mesma língua, mas admiro e respeito. O teatro é o mesmo, linguagens diferentes. Sim, muitas vezes temos linguagens diferentes. Última fase desta conversa pública com o ator-encenador Miguel Assis. Possivelmente cada um de nós deseja um futuro à sua real medida. É o que é, isto é de lá para a Alice. Qual é o teu desejo? Epá, essa é a pergunta mais difícil de todas. Em jeito final de conversa. Qual é o futuro que eu desejo? O futuro que eu desejo... sabes, eu gosto de poucas mudanças na minha vida. Eu gosto da vida tal e qual como a conheço. Nos últimos 2 anos, a minha vida sofreu... Nos últimos 10. Começou com a morte do Carlos César e depois com esta crise que se instalou... E de facto a minha vida tem sofrido algumas alterações. Talvez o meu desejo fosse que se recuperasse algum do TAS que já existiu. Eu não sou muito ambicioso no género de... Gostava muito de sair do TAS e de ir para o Teatro Nacional, por exemplo. Gostava de ter outras experiências. Há um grupo com que eu adoraria trabalhar, que é o Novo Grupo. Gosto muito do trabalho deles. Gostaria muito de experimentar a linguagem, o tipo de espetáculo que eles fazem. Mas não serei infeliz se continuar no TAS até daqui a 25 anos, que é a idade com que a partir de me reformarei. Faz parte do teu ADN? Faz parte do meu ADN. Sem complexos? Não, nenhum. Mesmo quando, em épocas em que o TAS, porque o TAS teve momentos de glória e teve momentos em que foi até visto um bocadinho de lado. Sim. Até havia a noção que fazíamos um tipo de teatro menor. Sabes que é muito complicado, levamos muitos anos para construir o respeito e uma falta-me agora a expressão. Querido amigo, mas de um momento para o outro, paf, desaparece a coisa tudo, vai. Desaparece tudo. Levamos anos para construir Levamos um nome. anos a fazer, mas a perder perdemos é no muito rapidamente. segundo. E de facto houve algumas más escolhas numa época e nem sempre o TAS primou, durante menos de meia dúzia de anos, nem sempre primou pela qualidade na escolha dos textos e pela qualidade. Eu disse isto algumas vezes ao Carlos César, nem sempre o nosso embrulho era o melhor. E a época em que vivemos e que começámos a viver há 15 anos, talvez, dava-se muito mais importância ao embrulho do que ao conteúdo. E nem sempre o nosso embrulho foi o mais vistoso, o mais apelativo. Depois, durante uma fase, fizemos muito bons espetáculos, houve um cuidado a nível estético grande, mas já tínhamos perdido talvez do respeito, entre aspas, do nome, e então até recuperá-lo passámos tivemos de nos afirmar. Agora, o que acontece é que o TAS não tem a sala, não tem o mesmo dinheiro que tinha, não tem o mesmo número de atores e não tem trabalhado com a mesma frequência, com a mesma regularidade e talvez com a mesma vontade que aconteceu há uns anos. E talvez isso tenha a ver com... Talvez isso tenha a ver com alguma falta de vontade de arriscar. Estás a falar em atitude social. Estou. É preciso ter visibilidade para que o produto gere, como diria o Garrett, necessidades. E é preciso que sem visibilidade não vamos lá. Que não fiquemos com
que nos agarremos à ideia de ai, coitadinhos que somos, tão mal que nos fazem, tão pouco dinheiro que nos dão, tão poucos espaços que nos criam. Eu acho que devemos sair para a rua e fazer, e se não temos figurinos, façamos com a nossa roupa, e se não temos palco, criemos o nosso próprio palco. Isso é falar a Galileu Galilei, no entanto ela move-se. O que importa é fazer. Exato, peço perdão. Miguel Assis, tens 2 minutos, sensivelmente, para a tradicional mensagem final. Aproveita. Bem, a mensagem final, eu não estava à espera da mensagem final, mas por isso não preparei nada. Mas a minha mensagem diária é que, a minha esperança, não sei se é mensagem, porque quem de direito não ouvirá minhas palavras, ou se ouvir não adiantará de nada, mas é que se abandona a ideia de que o teatro, a cultura é desnecessária, de que não faz falta ou é secundária, e que haja vontade e coragem porque a cultura muitas vezes é um dedo apontado, que se tenha coragem de se receber críticas, que não tenhamos medo de rir de nós próprios, que não tenhamos embaraços. Lembro-me sempre da história, meus pais diziam que o Salazar achava que um povo inculto ou menos preparado era um povo que lutava menos, que não venhamos a cair de novo nessa mesma ideia de não ensinar, não dar ferramentas para que isso não se vire contra nós. Portanto, a minha mensagem, se é que é uma mensagem, a minha vontade é que... A minha mensagem é sempre de esperança, é achar que o que está instalado vai ser... que se vai dar uma volta a isto, que se continuará a fazer... a ter-se vontade para trabalhar e que as coisas melhorarão. Penso que sim, espero que sim. E por que não dizer que a cultura pode ser efetivamente uma boia de salvação? Sim. Em época de crise. Em época de crise. E já agora, já que há uma mensagem a dar, se alguém me ouvir, a mensagem que daria era aos meus colegas. Muitas vezes, durante muito tempo em Setúbal, nós vivemos de costas viradas uns para os outros. Nós fechámos-nos nas nossas próprias experiências, o nosso grupo, e estávamos zangados com o grupo do lado, às vezes sem saber muito bem porquê. Havia guerras que já existiam há uma série de anos, que nós não as começámos, nem sequer sabíamos porque é que elas existiam. Mas habituámos-nos a isso, habituámos a estar de costas viradas uns para os outros e a achar que assim estávamos bem, e que assim... eu acho que já se percebeu que de costas viradas uns para os outros não vamos mesmo a lado nenhum. A ideia é mesmo... e isto é uma coisa em que eu acredito profundamente, em que temos de facto de nos unir, que juntos somos mais fortes. Há a história do Maquiavel, de dividir para reinar. É verdade. E divididos não vamos a lado nenhum. Juntos somos muito mais fortes. A cultura é como a liberdade. Toca a unir. Miguel Assis, foi um prazer conversar contigo aqui no Arestas de Vento, espaço de comunicação do grupo de animação e teatro Espelho Mágico. Para ti, as maiores felicidades. Obrigado. Bem-ajas. Para o programa também. Até à próxima, amigo. Obrigado, até à próxima. Arestas de Vento.